episódio anterior, nós falamos sobre a importância da qualidade e de uma base confiável de dados para a IA escalar com segurança e sucesso. Agora, o nosso foco muda. Mesmo que os dados estejam certos, eles estão acessíveis? Afinal, qual é o impacto dos dados dispersos para a IA generativa ou para a IA agêntica? Quem me ajuda a responder essas perguntas são os nossos parceiros da informática, Murilo Costa, diretor de canais e alianças estratégicas Latam, e Carlos Salvador, diretor de vendas técnicas Latam. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com vocês. Um prazer. Bom, bora para a primeira pergunta. Então vamos lá. Carlos, é muito comum ter dados espalhados aí entre nuvens, sistemas legados e SaaS. O que mais impacta a IA nesse cenário de dispersão? É a lentidão, a falta de contexto ou é a dificuldade de acesso? Olha, um pouco de cada coisa, né? Mas a gente comentou um pouquinho no episódio anterior, né, sobre a importância, né, da qualidade dos dados, né? E quando a gente fala de qualidade dos dados, né, a gente pensa em, poxa, como obter a melhor versão do dado, né, para que eu possa tomar uma decisão, né? E o que a gente observa aqui nessa estratégia das empresas, né, de ter o melhor de cada área de negócio através de um sistema específico, né, para lidar com o processo, os dados acabam se dispersando, né? Então, muitas vezes, vamos pensar numa seguradora, né, que trabalha com diferentes produtos, né? Então, você tem um sistema orientado a cada sistema, de repente, pode ter um canal, né, de interação com o cliente, e esses canais vão capturando dados, né, de forma fragmentada, né? Então, um canal captura determinado tipo de informação, outro canal captura outro tipo de informação, e você acaba tendo, né, de fato, né, informações relevantes de um cliente, só que espalhadas, né, em diferentes fontes de informação, né? Então, na minha visão, eu vejo como realmente essencial, né, para uma tomada de decisão, né, para que você possa responder perguntas através de uma IA generativa ou tomar uma ação, né, um algoritmo aí de agente que vai tomar uma ação, levando em consideração a melhor foto, né, no caso aqui do cliente, né? Então, imaginando que, poxa, você entrou em contato com a seguradora para, né, reclamar de um produto X, está insatisfeito, deixou ali seu endereço mais atualizado, seu telefone, e aí tem uma outra área que está tentando te contactar, né, para vender algo, né, num outro telefone, né, que não é mais o seu telefone atualizado, né? Então, assim, falando do ser humano, talvez em algum momento o ser humano vá lá e consiga, né, descobrir que, ok, eu estou tentando entrar em contato com a pessoa com o telefone errado, porque ele já foi atualizado. Agora, ir para um robô, né? Ir para um agente de IA, né? Então, muito provavelmente, esse contato não vai ser bem sucedido, né? Porque não existe aquela visão, né, unificada de determinado dado. E, claro, para gerar essa visão unificada, eu preciso conseguir acessar, né, os dados, né? Então, eu preciso acessar esses dados, né, em escala, né? Muitas vezes as empresas, a gente está falando de grandes empresas aqui que têm centenas de sistemas, né, distintas tecnologias, né? Então, de fato, é preciso conectar nesses sistemas, né, seja eles estejam onde for, sejam qual forem, né, extrair essas informações desses sistemas, né, padronizar essas informações, para aí sim, né, levar para, né, um repositório que permita criar essa visão, né, unificada, né, de um cadastro, né, de um domínio de dados, e a partir daí, né, subsidiar, né, as decisões, né, sejam elas humanas, né, ou robóticas, digamos assim. Bom, vamos falar de risco então agora, Murilo. Qual que vai ser o risco de seguir com projetos de IA, mesmo sabendo que esses dados estão fragmentados e sem uma visão única, né, como o Carlos nos trouxe? Bom, o risco é que, sendo prático, né, se o dado ele não é confiável, eu não consigo acessá-lo da maneira adequada e eu não tenho essa visão unificada, eu vou criar eventualmente modelos que não vão atender às áreas de negócio. Eu estou pegando até um gancho aqui de uma seguradora, eu posso fazer um seguro para uma pessoa onde, na verdade, aquela pessoa pode ter um risco muito maior ou um risco menor, porque eu não levei em consideração alguns dados daquela pessoa, porque eu não vi ela como uma visão 360. Então, esse é o principal risco, né? Num banco, eu posso aprovar um crédito para uma pessoa que é indevido.
né? A mais do que o perfil dela poderia suportar, ou abaixo, né? Então, acho que a incompletude de dados, de acesso e de ter o contexto adequado pode trazer consequências para o negócio, né? Onde eu vou poder acabar vendendo menos, né? Ou vendendo a mais de forma inadequada, onde vai prejudicar a margem da companhia. Então, acho que esses são os principais riscos, se a gente olhar de uma maneira mais abrangente, onde que as empresas podem ter impacto e riscos caso os dados não tenham o contexto, não sejam acessíveis e não tenham uma visão, né, 360 desse dado de uma forma como um todo. Né? Essas histórias que tu nos contou são hipotéticas ou vocês já viram isso acontecendo na prática, essas perdas reais assim no negócio? A gente já viu isso acontecer, né? Casos onde o cliente compartilha com a gente de casos que houve aí empréstimos, assim, empréstimos acima de acordo com o perfil e alguns casos abaixo, né? Então, isso acontece na vida real. E aí tem que fazer o ajuste contínuo desses modelos. Para fazer o ajuste do modelo, precisa ter o dado contextualizado e eu ter ele na sua completude, né? Então, aí eu volto para aquele pilar que a gente falou até no episódio anterior, né? Que, aliás, quem não assistiu, vai lá e assiste, que vale a pena você assistir. A gente falou sobre os 4 pilares, né? Pessoas, processos, tecnologia e dados, né? Dados aqui, ele é um pilar essencial. E aqui, quando a gente está falando de pessoas e tecnologias, ele vem para somar junto a ter essa visão mais amplificada do dado e ter um contexto adequado. Então, acho que existem impactos grandes, né? E as empresas estão atentas a isso. Bom, para tentar resolver essa maçaroca, vou chamar de maçaroca aqui. Isso aí. Muita gente já ouviu falar de MDM, mas ainda acha que é um projeto talvez aí muito grande, muito complexo. Carlos, então me conta, dá para começar pequeno e aí depois ir ganhando escala? Com certeza, mas antes de falar do MDM, né, o Master Data Management, né, que é essa disciplina, né, eu queria salientar que também existe a visão de que esse problema que a gente comentou é um problema simples, né, de resolver. Ah, não, mas espera aí, Salvador, simplesmente eu junto lá, tem o CPF da pessoa em cada sistema, eu junto lá pelo CPF, eu tenho a visão unificada, né? Porém, assim, nem todo canal de interação captura o seu CPF, né? Nem todo canal de interação realmente captura a melhor visão. Voltando ao exemplo aqui da seguradora, né? Não sei se você já fez um seguro, muito provavelmente sim, né? Mas quando o corredor está trabalhando contigo, ele está com pressa ali, ele vai coletar só aquilo que exige. No meu caso especificamente, o corretor ele fez um seguro, né, com o meu CPF no nome da minha esposa, né? Então, assim, não é uma tarefa tão fácil, né, correlacionar esses fragmentos de informação que estão espalhados nos diferentes sistemas. E a disciplina do MDM, ela veio para isso, né? Então, existem tecnologias no mercado, né? Lógico, a informática é uma delas, né? Nós somos líderes aí reconhecidos aí por distintas companhias, né, que aferem, né, essa tecnologia. E é uma tecnologia muito poderosa, né, porque ela traz diferentes técnicas que permitem realizar essa correlação, né, de fragmentos e criar essa visão unificada. E, de fato, né, no passado, esse tipo de abordagem, de projeto, ficou um pouco estigmatizada, né, pela quantidade de recursos necessárias, né, não só em pessoas, né, mesmo a tecnologia que estava por trás, isso levava aí, a gente tem histórico de projetos aí que levaram, né, um ano e meio para sair do papel, mas a tecnologia evoluiu, as empresas evoluíram, né, a gente comentou um pouquinho aqui sobre maturidade de dados no episódio anterior, assim, as empresas hoje estão muito mais maduras em relação ao dado, né, está muito mais claro quem são as pessoas que são responsáveis por determinado domínio dentro da empresa. Poxa, quem é o responsável por cliente, né? Para, de repente, trazer uma definição aqui em caso de dúvida, né? No passado, os projetos de MDM, eles tinham que lidar com a incerteza, né? Poxa, ok, se eu preciso definir, né, qual é a melhor regra para definir um cliente como único, para quem eu pergunto, né? Aí você ia para a empresa, na estrutura da empresa não existia um dono do cadastro de clientes, né? Existia o dono do sistema A, do sistema B, e para cada dono de sistema ele ia te dizer algo diferente, né? Não, para o cliente estar unificado você precisa juntar XY. O outro ia dizer juntar 2 e 3, né? Então o projeto, de certa forma, ele se tornava complexo
pela essa falta de definição, né, além da tecnologia que estava por trás, né? Hoje, né, com essa maturidade de governança, né, em que os papéis nas empresas estão muito mais claros, né, que existe um ownership, né, muito mais poderoso, com as tecnologias SaaS inovadoras, né, a informática hoje oferece, né, o MDM, né, no formato as a service, né, o que remove, né, boa parte dos obstáculos de tecnologia que estavam por trás. Esses projetos foram muito mais facilitados, né? Então, hoje você entrega, né, um MDM em 3 meses. A gente tem casos aí que a gente entregou um projeto em 3 meses, né? 4 meses, 6 meses, né? Então, a tecnologia, ela evoluiu bastante, né? As empresas evoluíram, permitindo que esses projetos sejam menos complexos, né? E nessa linha, permitindo que você realmente possa começar pequeno, né? Então, poxa, eu vou juntar aqui 2 sistemas, vou trabalhar com alguns atributos de um domínio, né? E depois você vá crescendo, né? Vá aumentando. Então, de fato, hoje é bastante possível começar pequeno, né? E escalando esses projetos, partindo, por exemplo, começando com o domínio de clientes, depois indo para o domínio de fornecedores, ao domínio de produtos, né? Até criar realmente uma fundação bastante robusta desses dados mestres, né? Que estão, de fato, né? Espalhados, né? Entre as diversas áreas da empresa, né, os distintos sistemas. Mas eu queria adicionar aqui, Paulo, que apesar de, claro, o MDM ele tem uma característica de domínios de dados, né? Ele tem uma característica técnica, né? O MDM ele tem que ser visto muito como que eu ajudo a área de negócio, né? Ou como eu ajudo a operação, né, de um cliente. Seja ele a reduzir custos, seja ele aumentar a sua eficiência operacional, seja ele a vender mais, seja ele a entender alguma regulação, né, que ele vai evitar uma multa e por aí vai. Acho que vai muito do como que o negócio hoje está estruturado e o que ele precisa para que a gente venha trazer essa visão dos N domínios, né? Pegando o exemplo da seguradora, você é um segurado de auto, né? Mas você mora num condomínio residencial. Será que eu poderia também ser um cliente de residencial? Será que eu estou fazendo uma campanha efetiva para atingir esse cliente? E assim vai, né? E além disso, né, pegando os dados, né, a gente tem vários dados que não estão só dentro das empresas, tem dados fora, né? Como é que a gente se relaciona fora, né? Então, acho que tem aqui como é que as nossas influências, seja aquele que a gente influencia ou de quem nós somos influenciados, né? Se a empresa consegue capturar isso e aí fazer correlações do mundo externo com o mundo interno, aí é ouro, né? Ela vai conseguir fazer campanhas muito mais efetivas, mas tudo parte de como que o negócio, as necessidades primárias do negócio, né? Para depois a gente ver como que a tecnologia, que nesse caso aqui ela é meio, né? Vai resolver o problema do cliente. E aí, Desculpa, hoje a gente vê a maior parte das empresas, né, muito focadas na experiência do cliente, né? Então, todo mundo... Como é que eu posso melhorar a experiência do meu cliente? Agora, como é que você vai melhorar a experiência do cliente se você não conhece seu cliente direito, né? Se você não tem realmente a melhor visão desse cliente, não só dentro da empresa, né, mas como o Murilo comentou, né, com os dados que giram ao redor, né, desse cliente fora da empresa, que são públicos, lógico, que eu possa capturar, né, formando essa melhor visão do cliente para que, de fato, aí eu possa subsidiar, né, esse customer experience, né? E quando a gente fala da pessoa, né, ok, ótimo ter a melhor visão daquela pessoa, mas a gente tá... O ideal é não só olhar a pessoa como única, a pessoa e os seus relacionamentos, né? Então, poxa, o Salvador, ele tem 2 filhas, ele tem uma esposa, né? Então, de repente, dentro da empresa, existe um outro produto que está relacionado à esposa do Salvador e que eu não estava enxergando, né, a família do Salvador, né? Poxa, ele tem 2 filhas pequenas, né? Então, de repente, eu posso ofertar alguma coisa que seja aderente a esse perfil familiar, né? Que existem, né, crianças pequenas que fazem parte desse aglomerado, né, de pessoas, né, esse cluster, né, de pessoas. Então, com essa fundação, né, provida, né, por uma tecnologia de MDM, que não só permite que você correlacione fragmentos, mas que você também possa correlacionar pessoas com seus relacionamentos, né, você ganha uma arma extremamente poderosa, né, um super diferencial competitivo, e que é o que as empresas estão buscando hoje. E experiência do cliente também, às vezes ela cai naquela ponto de que a experiência do cliente para um é diferente para outro, né?
Então, a gente também não pode tratar a experiência do cliente de uma maneira, né, como uma receita de bolo, né? A Então, jornada nunca vai ser única, exatamente. né? Então, a jornada não é única. Então, aí é também olhar para a área de negócio ou a área de operações do cliente para entender essas jornadas diferentes e atacar jornada por jornada, né? Então, ou até de acordo com o produto que ela se propõe a resolver, né? Então, acho que esse é um ponto aí de atenção. Chegar na tal da hiperpersonalização, né? E aí é resultado na veia, né? Você trouxe até o exemplo de daqui a pouco implantações em 3, 6 meses, onde vocês já conseguiram ver esse resultado no negócio, como você mencionou, assim, os clientes movendo o ponteiro de fato? Sim, tem clientes que têm tido resultados expressivos assim no negócio, né? Dos mais diversos segmentos, né? Seja ele financeiro, seja ele telecomunicações e por aí vai. O fato é que a gente tem visto as empresas buscando essa hiperpersonalização, né? E aí um ponto as empresas geralmente elas buscam aquelas 4 coisas que nós falamos antes, né? Ou a redução de custo, né? Ou a melhoria da eficiência operacional. A gente tem visto muitas empresas buscando a melhoria da eficiência operacional e aumentar vendas, né? Aumentar vendas não é uma coisa que você faz assim e você consegue, né? Do dia para noite, né? Porque a gente tem que se colocar no lugar do cliente, né? Pô, ele tá lá, ele vive daquilo, ele faz aquilo há anos e ele não vai saber fazer crescer vendas? Então, assim, é lógico que ele procura fazer o máximo dele, mas aqui a gente está aqui como um habilitador tecnológico para poder fazer com que isso ocorra, né? Então, se eu conseguir entender, por exemplo, um determinado comportamento de consumidor numa determinada regional ou uma área, e eu lá tenho vendas acima do esperado, será que eu não consigo capturar esse comportamento e replicar numa outra regional? Mas isso eu tenho que correlacionar dados externos com os dados que eu tenho interno. Então, isso começa a virar ouro aí para as áreas comerciais e marketing. Né? Um caso real, né, inclusive é público, é a Rodobens. Né? A Rodobens é um cliente da informática e após a implantação do projeto, eles nos reportaram aí ganhos não só de eficiência operacional, mas incremento de vendas, né, melhoria dos níveis de satisfação dos clientes, né? Então, com um curto espaço de tempo, né, eles conseguiram, né, melhorar uma série de indicadores internos, né, utilizando essa informação bem fundamentada. Né? Exato. Bom, então a gente já sabe, né, que a IA entrega o melhor valor se ela tiver aí os dados certos e que ela não vai andar sem eles estarem no lugar certo também. Mas mesmo quando tudo está conectado e acessível, ainda existe um obstáculo a ser vencido: escalar com segurança, performance e impacto real no negócio. Bom, mas isso vai ser assunto para o nosso próximo episódio dessa série Drops de Futuro com a Informática. Venha preparado para discutir sobre como estruturar uma arquitetura não só que suporta a IA, mas que cresce com ela. Bom, tá imperdível. A gente se despede do pessoal. Obrigada por terem acompanhado e até lá. Até lá, pessoal. Até lá. Até a próxima.